Minha gente, agora eu vou começar a falar sobre o caso Ilsever. O maior relacionado a racismo institucional em andamento numa universidade pública brasileira. Ele sofreu o que se chama racismo institucional, porque ele passou na Universidade Federal de Sergipe por cotas raciais para ser professor da universidade e não foi nomeado. Óbvio, não só ele, não só os que cercam ele, mas todos, movimentos sociais, raciais, estão indignados com a suspensão de um julgamento que seria hoje. Uma espécie de cúpula da faculdade ia se reunir para ver se nomeava ele. A mídia nacional aportou na UFES desde o dia 27 de setembro para ouvir o reitor, docentes, alunos e acompanhar tudo de perto. A gente vai conferir uma reportagem que explica todo esse processo, porque a indignação principal é de que a vaga existe, mas por que ele ainda não foi chamado? A reportagem é de Selma Souza. A suspensão do julgamento causou revolta e indignação nos representantes dos movimentos sociais e sindicais que estiveram presentes acompanhando a reunião. É um caso que começa, na verdade, no lançamento do próprio edital, né? O edital do concurso, ele descumpriu a lei de cotas, a lei 12.990 de 2014, e não previu os 20% da lei de cotas. Essa não previsão foi alvo de uma recomendação do Ministério Público Federal e a universidade alterou. Utilizou uma estratégia de sorteio e acabou que, durante o processo do concurso, nenhum professor negro assumiu uma vaga. Só que em 2021, eu fui convocado, a partir do surgimento de uma vaga de aposentadoria de um outro professor no Departamento de Direito, né? E aí, posteriormente, um outro professor de um outro departamento da própria universidade, que já é professor, questionou dizendo que ele tinha direito a uma remoção interna e não que seria acima da minha convocação, né? Sendo que há decisões da própria universidade, a Procuradoria diz que, havendo candidato aprovado em concurso válido, segundo norma do Supremo Tribunal Federal, súmula 15, eu deveria ter sido chamado, né? Só que o Departamento de Direito optou por fazer por atender ao pedido do professor e decidiu por abrir um edital de remoção. Só que as instâncias superiores acima do Departamento de Direito, o Conselho de Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o CONSU, Conselho Superior Universitário, derrubaram essa decisão e mandaram me dar posse, né? Só que este professor, ele conseguiu uma liminar que impedia a minha posse nesta vaga. O caso ganhou repercussão nacional depois do professor Ilsever de Matos alegar que esse é o maior escândalo de racismo institucional em uma universidade pública federal no país. Após passar em segundo lugar na ampla concorrência e em primeiro lugar nas cotas raciais em um concurso de direito da UFES em 2019, o docente não foi nomeado, mesmo depois de diversas vagas surgirem na instituição. Isso porque um professor do curso de Ciências Contábeis solicitou a abertura de edital interno de remoção e entrou com um processo contra a nomeação do docente. Isso se tornou um escândalo nacional chamado caso Ilsever, que hoje, inclusive, é pauta em dossiês de revistas, jornais, inclusive a própria UOL está fazendo uma investigação bastante ampla sobre o caso e, posteriormente, deve lançar essa matéria. Mas, mesmo assim, diante de todo esse imbróglio, mesmo o reitor tendo assinado uma ata em que reconhecia que deveria ter me dado posse quando surgiu a 8ª vaga, porque isso está escrito no edital, né, ele não me deu posse. Ele deu posse a uma pessoa branca no meu lugar. Segundo a instituição, o processo que está em andamento desde o ano passado não teve um ponto final ainda, porque cabe ao Conselho Universitário analisar a situação de ambos os servidores. Esse é um caso que decorreu desde o ano passado. De uma decisão fruta da decisão do Departamento de Direito, que indicou a necessidade de um processo de remoção
posteriormente uma decisão de convocação. Então, essa questão ela foi levada e discutida e é importante relacionar que, do ponto de vista administrativo, daquilo que compete à universidade, tanto no episódio acontecido no ano passado, quanto a esse novo pedido de recurso que foi impetrado, administrativamente a universidade segue os seus ritos, segue o seu regimento, nós temos uma normativa interna que ela precisa ser seguida. Tá? Então, fruto dessa normativa, no ano passado, nós julgamos no Conselho Superior, o Conselho Superior deu provimento, mas nós temos ainda vigente uma liminar que impede a execução dessa decisão. Mais recente, fruto de novas vagas que surgiram no departamento, o departamento encaminhou para a realização de um novo concurso. O candidato ele entrou com a solicitação de aproveitamento dessa vaga, que foi julgada a nível de conselho de centro do CCSA, que é o centro onde o Departamento de Direito está alocado. O centro ele deu provimento ao recurso impetrado pelo candidato Ilziver, mas fruto de um recurso a essa decisão, nós trouxemos para o Conselho Superior. Não foi possível a realização da reunião hoje no Conselho Superior por um mandato de segurança que nós recebemos às vésperas do início da reunião e a universidade, seguindo o rito, obedecendo os preceitos legais, suspendeu. Vamos marcar uma nova reunião para que o Conselho possa se posicionar sobre esse caso e tenho certeza que administrativamente a universidade e os conselheiros vão se debruçar e dentro do processo legal daquilo que os conselheiros entenderem como justo, a universidade irá se posicionar. O julgamento do caso do professor Ilziver, que aconteceria hoje pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de Sergipe, foi suspenso depois de uma ordem judicial de um integrante do Departamento de Direito da UFES. Às vésperas do fim do prazo da validade do concurso, a decisão agora põe em risco a nomeação do concursado. O reitor, tendo hoje 3 vagas livres no Departamento de Direito, não utiliza da sua autonomia e do seu poder enquanto a autoridade máxima dentro dessa universidade para me dar posse. Então é por isso que a gente, movimento social e a minha defesa tem incansavelmente posto isso para a sociedade, apontando que se trata do caso mais grave de racismo institucional que uma universidade pública já viu na atualidade neste país. A reunião foi marcada para o dia de hoje, para resolver definitivamente essa questão e o reitor poder fazer, em caso de decisão positiva do Conselho Universitário, o reitor poder fazer a nomeação do candidato, né? Mas fomos surpreendidos nessa manhã com uma decisão liminar da primeira vara, determinando que esse ponto de pauta não fosse objeto de discussão na reunião. E por esse motivo, o reitor iniciou a discussão e comunicou isso aos senhores conselheiros do impedimento de se deliberar sobre essa questão. A Universidade Federal de Sergipe também destacou que em nenhum momento o concursado trouxe aos autos do processo a acusação do crime de racismo. Em momento algum dos 2 processos que nós recebemos, desde o primeiro processo ocorrido do ano passado, que está suspenso por uma decisão judicial, consta um ato de racismo ou de intolerância contra a figura do professor Ilziver. Pelo contrário, os autos mostram, sim, que o Departamento de Direito sentia-se interessado pelo currículo apresentado pelo candidato. Obviamente, decisões administrativas internas que geraram recursos que estão sendo julgados dentro das instâncias regulares. Nós temos um rito processual que tem que ser seguido sobre penalização de sermos acionados por uma entidade externa que pode suspender os atos da administração. Então, a gente tem seguido. Na reunião de hoje, por exemplo, por mais que o nosso regimento interno ele diga que a reunião possa ser convocada com 48 horas de antecedência, a Justiça, por uma lei do processo administrativo que é diferente daquela norma, suspendeu a reunião por prazo. Em momento nenhum essa questão racial é colocada nos processos judiciais. Nem mesmo o candidato Ilziver jamais acionou a Justiça, jamais entrou com qualquer tipo de ação reclamando isso, contestando essa atitude da universidade. Eu estudei para isso rompendo uma série de barreiras que são impostas pela sociedade racista. Eu sou filho de pai pintor de paredes e filho de mãe
faxineira e consegui estar aqui hoje. Mas vejam o tanto de dificuldades administrativas que são impostas para que a gente consiga ocupar este lugar. Essa universidade é repleta de brancos. Quem está comandando os principais cargos de gestão dessa universidade são pessoas brancas. E isso não é diferente nas outras universidades, né? O que mostra como que debater sobre isso é necessário. É preciso ter diversidade e é preciso que a gente compreenda que a nossa luta de pessoas negras, de movimento social negro, não ocorreu por nada. Quem fala que o racismo não existe é que ainda não entendeu que, na verdade, ele se aperfeiçoa. Porque cria-se cotas sociais e raciais e ainda assim, depois que a pessoa passa por todo esse processo, não consegue ter acesso mesmo com uma vaga disponível. Enquanto eu estiver aqui, falaremos sobre esse caso.